Quando surge um fato novo, que não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo, que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar a um trabalho. Viagem Espírita, em 1862, terceiro discurso. Allan Kardec, na Revista Espírita, de julho de 1868. A natureza não disse a sua última palavra. E o que é utopia hoje pode ser verdade amanhã. Ainda na Revista Espírita, o Espiritismo que assimila todas as verdades quando elas são constatadas. A porta do Espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressistas, a todas as aquisições da inteligência. Meus filhos, o meu Evangelho é a lei, e o que está fora da lei pertence ao Evangelho dos homens, Jesus. André Luiz, nos Mensageiros, pelo médium Chico Xavier. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. À medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Não estamos no universo, somos parte dele. E agora eu passo a palavra para o Sebastião. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que nos acolhe com tanto amor, nessa cidade, nesse ambiente que cada um de nós construímos para que esse instante pudesse fazer uma diferença em nossas vidas. Como estamos vendo nessa mensagem, não estamos no universo, somos partes dele. Somos um universo em miniatura. E hoje eu peço com todo carinho a vocês, deixe de lado, só por agora, o que pensam que sabia a respeito da alma encarnada. E só por agora, pense na possibilidade, conforme as orientações de Pietro Baldi, de Ernesto Bozano, que em cada encarnação estamos fabricando uma alma, como se fabrica uma semente. Sabemos que a semente atuante transforma terra, água, ar e luz e outros elementos, individualiza-se como árvore, transforma uma quantidade enorme de outros seres, sintetizam-nos como sementes a partir dos elementos esparsos na natureza e compõem a possibilidade da edificação de novas árvores. Hoje tem um compositor, cantor, Dado Dolabella, uma de suas músicas, ele diz com todas as letras: há uma floresta em cada semente. Nós confundimos o processo reencarnatório com o processo encarnatório. Se houvesse de fato reencarnação, Jesus deveria ter falado com João o Batista, que era a reencarnação de Elias,
que era a reencarnação de Moisés, que era a reencarnação de Jacó, conforme consta na obra Universo e Vida, de Hernani Santana, editada pela FEB. Os outros personagens, conforme consta no Novo Testamento, o diálogo de Jesus com Moisés e Elias como dois seres com a sua individualidade, com a sua personalidade individual, no Monte Tabor, não deveria ter ocorrido. Ele deveria ter falado somente com João Batista, como eu acabei de dizer. Porque muitos espíritas acreditam que nós estamos aqui reencarnado e eu sou tudo que está aqui. Não foi isso que Allan Kardec identificou e não é isso que estudamos na obra organizada por esse mestre. E não é isso que enxergamos no próprio Evangelho de Jesus. De modo que a superconsciência, o reino de Deus em nós, a semelhança do arquiteto cósmico, elabora uma fração desta consciência pura, no dizer de Joana de Ângeles, à semelhança de uma semente, e nós sabemos que ela pode transformar-se numa árvore, mas ela própria não sabe. Mas como eu disse ontem, sozinha, por mais que saiba o aproveitamento total e aproveite tudo que existe nela, da casca ao seu interior, conforme Allan Kardec em A Gênese, ela não compõe uma folha sequer da árvore que almeja ser. Então ela precisa incorporar em si novos seres, oriundos da terra, que originaram-se da água, que vieram do ar, que tiveram a sua origem na luz. E estas 4 dimensões que fornecerão a matéria-prima para que essa semente possa individualizar-se, porque quando falamos de individualização, é a soma de 2 ou mais. Individuação é o ser individualizado que se comporta, mesmo sendo semelhante aos demais, de modo diferenciado. Não é mais Maria vai com as outras, conforme o ditado popular. Então, se Ernesto Bozano identifica que em cada encarnação a individualidade fabrica uma nova alma, o que a consciência dimana é apenas uma semente. E a alma de fato está sendo fabricada. E quando esses elementos diminutos se unem ou se reúnem na composição da primeira célula, auxiliado pelo material genético do pai e da mãe, já o universo inteiro nesta primeira célula. Mas só células físicas num corpo humano adulto, dos 10% que elas formam, as células humanas, em nossa roupagem orgânica, tem mais de 100 trilhões. Sem falar dos 90% de vírus, bactérias, vermes e micróbios e outros elementos que compõem o universo, que sustentam esse império. Nunca foram criados para agredir esse império. O que os tornam agressivos ou que provocam a sua rebelião contra nós são os maus tratos, porque a lei é de amor e não de agressão. De modo que
E esse universo biológico, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele, na interpretação dessa lição do Evangelho pelo maior cientista espírita do último século que eu conheço, Hernando Guimarães Andrade, todo o universo atômico, molecular, celular, todos os tecidos, órgãos, todos os sistemas do corpo fatalmente vão transformar-se em instintos. Instintos esses que vão elevar-se ao estado de sensações, que vão transformar-se mais tarde em emoções, que vão sublimar-se em sentimentos, que vão compor os pensamentos e edificar a inteligência para transformarem-se em consciência. E só quando se transforma em consciência a alma está constituída. Agora cabe a essa alma olhar para trás e reconhecer que ela foi tudo isso que agora gerencia. E ao mesmo tempo ela viera de uma consciência mais ampla e agora está retornando à casa do Pai. E curiosamente, se vocês analisarem os ensinos acadêmicos, quando falamos dos primeiros átomos de fósforo que deram origem ao nosso corpo humano, e com isso já se passaram quase 4 bilhões de anos, segundo Joana de Ângeles, eles se uniram sobre a regência de uma lei com o dever de transformar os elementos retardatários em coisas maiores do que eles próprios, nas moléculas de nucleotídeos, a junção dessas moléculas de fósforo. E esses nucleotídeos, que são a consciência mais nobre das moléculas de fósforo, dessa base fosfatada, tem o dever de promover os mais simples e construir algo mais nobre que hoje conhecemos como RNA. E essas 4 bases que chamamos de guanina, citosina, adenina e uracila tem a metade das informações do que ela vai construir para o futuro, bastando somente uma das unidades componentes do RNA, a uracila, transformar-se em timina. No RNA nós chamamos de ribose, a base de açúcar. E no DNA, desoxirribose. E nós percebemos que se existe a ribose no RNA, é uma turminha chamada desoxi. Só essa turma que falta para chegar lá. E quando chega esse pessoal que forma a equipe e completa o ácido desoxirribonucleico, a uracila se transforma em timina. E quando uma se transforma, duplica a capacidade consciencial das 4. E torna-se o DNA, que é mais evoluído do que o RNA. E é esse DNA que transforma tudo que existe no corpo em instintos. Todos os instintos em sensações. Todas as sensações em emoções. Todas as emoções em pensamentos. Em sentimentos, e todos os sentimentos em pensamentos. Mas João foi muito claro
por ser testemunha em loco da mensagem da qual foi portador, que precisamos de duas coisas para a construção do reino de Deus em nós: a matéria-prima, que são os sentimentos, e o instrumento, o cinzel, a ferramenta para trabalhar, que nós chamamos de boa vontade. Vejamos, a vontade para Joana de Ângeles está a serviço da consciência profunda. Não é algo a serviço da alma, da mente, da personalidade diretamente. A vontade é o Cristo em nós e está a serviço da consciência profunda. Ela só faz a vontade do seu Pai, que está nos céus, no reino de Deus em nós. Ela só visa duas coisas: a paz interior e a conquista do infinito. E vindo de dentro para fora, o corpo causal ou o campo da consciência. Posterior a ele, o campo da intuição, por meio da qual a consciência se expressa. Posterior ao universo da intuição, o que nós chamamos de o emocional abstrato. Esse é o sentimento que João Atílio estava falando. E esse emocional abstrato está a serviço dos pensamentos abstratos, e juntos formam a sabedoria, que quando se aproximam-se do campo mental, do campo racional, se transformam em pensamentos. E são esses pensamentos que vão encarnar o que a consciência determinar. E para que isso se dê, poucos seres estão a serviço desse processo até agora. Apenas 972 virtudes compondo o centro coronário, para que a caridade possa cumprir o seu papel. Caridade como um processo de autoiluminação, como libertação da consciência, não como assistencialismo, que nunca fora caridade. Beneficência é uma coisa, caridade é outra. Para Emmanuel, a beneficência alivia, a caridade erradica o mal. É a transformação do indivíduo, é a sua libertação consciencial. De modo que essas 972 virtudes, as 12 mais nobres, estão no centro. E essas 12 mais nobres constroem um substrato chamado intuição. E as 960 restantes constroem um substrato chamado vontade. A intuição está a serviço diretamente da consciência e a vontade a serviço da intuição. Espero que já tenha entendido tudo, porque eu estou bem devagarzinho. As 12 entidades formando o centro da consciência do centro coronário são os ministros diretores, e as 960 os agentes construtores. Quando Joana de Ângeles narra: a coragem moral transformam elementos inferiores em força de vontade. Constrói a roupa nupcial desses elementos que estão no plano inferior, no mental concreto, dos planos mais densos dos sentimentos, das emoções, sensações e instintos, para que eles possam viajar para o reino de Deus em nós.
Se olharmos para o corpo, poderíamos perguntar, e vou facilitar até a atuação disso na vida prática. João Atílio diz que tem duas chagas: orgulho e egoísmo. Mas ele diz que quanto mais a gente descasca as parábolas, as máximas do Cristo, nem vou falar que fica mais ardido, fica mais saboroso agora a cebola. Porque a acidez é qualidade da própria. Se estudarmos somente a lição chamada egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver que ele é filho do orgulho, não é irmão. Então nós só temos o orgulho para trabalhar. E para Confúcio, a base essencial de todas as virtudes, a humildade. E não temos que brigar com o orgulho, porque ele é a humildade de amanhã. Ou será? Será a humildade de amanhã. Como nos dizia Sócrates, não brigue com o velho, construa o novo. Então, ao invés de brigarmos com orgulho, que nós costumamos dizer que é o suprassumo do ego, para Emmanuel, o ego é a nossa maior conquista, porque é a alma evoluindo. É a alma que se individualizou, mas não se despertou. Não sabe ainda governar nem os seus universos de expressão, e nem de onde ela veio e para onde ela está indo. A sua consciência máter. Nós vamos fazer uma pequena viagem, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio em nós era a intuição, como expressão de nossa consciência, que interage com a vontade, para que a consciência se expresse e se materialize, o Verbo se faça carne no campo mental. Tome forma, crie vida. E sabemos que esse Verbo é o Evangelho. E que uma diminuta fração desse Evangelho, tornada visível, é o que conhecemos como Cristo. Mas esse Cristo, por ser a luz coagulada, o amor personificado, o Evangelho vivo, tiver a sua origem, esse governador supremo do planeta Terra, de uma única partícula chamada Espírito, o princípio inteligente do universo, ou mônada, ou átomo primordial, porque ele fez o mesmo percurso que estamos fazendo. Respeitamos profundamente todas as obras. Só não conseguimos conceder a evolução retilínea de Jesus, que nunca errou. Eu não consigo, pela minha pequenez, conceber isto. E se assim foi, ele é um péssimo professor, porque ele evoluiu de uma forma e está ensinando a gente a evoluir de outra. E nós estamos dentro dele, somos partes dele. Se vocês conseguirem clarear o meu raciocínio, eu agradeço. Se a lei é una, tivemos a mesma origem, e fatalmente passaremos pelo mesmo caminho e chegaremos à mesma destinação, do átomo primordial ao imensurável. Essas partículas primordiais formam padrões cada vez mais amplos
E segundo Allan Kardec, essas figuras simétricas que nós chamamos de elementais compõem os indivíduos. Um deles é Jesus, não o Cristo. Mas o Cristo também passou por aqui. Porque Jesus é uma fração desse Cristo, como nós, como almas encarnadas, somos uma fração do reino de Deus em nós. Temos o máximo respeito por Jesus no dizer de Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Reconhecemos nele alguém que alcançou o grau de evolução suprema em relação a nós, terráqueos. Mas não existe só o planeta Terra no cosmos. E não existe só um governador supremo. Ele governa a Terra. E quem governa Marte? Júpiter, Saturno. Quem governa o sistema solar? Quem governa uma constelação menor, uma maior, uma galáxia, uma nebulosa e assim. Assim como existem vários Cristos, no dizer de Emmanuel, Chico, José Herculano Pires, em nós também existem esses Cristos que gerenciam cada um aglomerado de personalidades. Porque o Espírito, a consciência, o Deus em nós, é a soma de todas as nossas vivências. Se só no reino humano temos quase 4 bilhões de anos compondo o corpo humano, por isso que Joana narra que temos quase a idade do universo. O Espírito, a consciência. Então, quem está indo para esse reino não é o Espírito, ele já está. Somos nós, a alma que está sendo fabricada a partir da terra, da água, do ar e da luz. E vamos ver como é isso. Até amanhã, meio-dia. Se damos pelo menos uma noção, já estaremos felizes. O título dessa forma nós mesmos punhamos com a exclamação, porque é como se eu dissesse: o reino de Deus está dentro de nós. Como se eu ficasse espantadinho, como se eu dissesse: eureka, achei. Porque a sua santidade, o Papa João Paulo II, já tinha derrubado por decreto o céu e o inferno. Então não são lugares, são estados de consciência. Se eu estiver em paz com o cultivo das minhas virtudes, eu estou no reino de Deus que eu construí. Por mais que alguém esteja no seu inferno particular, eu estou em paz. Eu estou no reino que eu construí. Porque esse reino não é algo que nós recebemos pronto, de graça. Vamos ver que é uma construção, como já vimos com João, individual. E o Instituto Despertar da Consciência tem como dever moral estudar o ensino universal dos Espíritos, que tem como proposta essencial estudar o Evangelho do Cristo e entender o que é, para que serve, como usar, e colocar esses ensinos ao alcance de todos. Todos. Não de espíritas, mas de todos os espíritos, humanos ou não, ou animando a forma humana ou não. E foi aqui, em Pão Nosso, da essência consciencial de Emmanuel, psicografado por um galho da mesma árvore chamado Francisco Cândido Xavier. O versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 51, socorre a ti mesmo. Quando eu li isso por primeira vez, falei: é tudo que eu precisava, mas não sei o que é.
pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Sabia para que servia. Falou: me serve esse elixir, esta essência divina, esta lei cósmica. Mas o que será o evangelho? Onde está esse evangelho de fato? Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, por Divaldo Pereira Franco, da sua essência consciencial, psicografada por este galho da mesma árvore também. Evangelho é repositório de força, a lei que rege o amor, de vitalidade, a matéria-prima do cosmos, o Espírito, o princípio inteligente do universo. E esta lei, atuando nessa matéria-prima, vai formar a vida. Então o Evangelho é força, vitalidade, vida. Então não é o livro. O livro fala do. E a autora vai mais longe, afirmando que pode-se dar o nome também de amor, mas antes desse amor não existia a criação. Foi por meio desse amor que gerou a vida em toda parte. E esse mesmo amor a sustenta e a promove em todas as suas expressões. E pelo menos um personagem mais recentemente conhecido deixou que esse evangelho vazasse, saísse de sua consciência e entrasse em ação em termos de meiguice, exercitando as virtudes, e mudou a rota do seu tempo. E não estou falando diretamente de Jesus, porque isso é um fato. Estou falando de Mahatma Gandhi, que ele leu no livro 12 versículos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, chamado As Bem-aventuranças do Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7. E para ele bastou essa senha, essa leitura, para que encontrasse ressonância no reino de Deus que ele já havia construído. E a alma violenta que era Mahatma antes, quando recebe a visita do seu Cristo, da sua consciência, ele acorda e se torna uno com essa consciência. De violento transformou-se em pacífico, e de pacífico a pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses, para libertarem-se do jugo dos ingleses. E só relembrando, a única tela parecida com a do João Atílio, não combinamos nada, só para fazermos um link. E disse que ele fala do que viu, do que vivenciou e presenciou. Eu peguei o bonde andando mais tarde. O reino de Deus não vem visivelmente, porque ninguém consegue materializá-lo. Falar aqui, entre, esse é o reino de Deus. Não dirão ele aqui, como se fosse um lugar, ou ele acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Mas o meio, por essas adulterações bíblicas, na realidade está querendo dizer no centro consciencial de vós. Não é o meio externo. Eu coloquei isso só para valorizar a mensagem de Emmanuel. Agora na obra Irmão, lição esta que nós, chegando na Casa Espírita em Andradina, estava na lousa esta lição, que nos tocou profundamente. Agora eu achei a segunda parte, porque antes eu sabia para que servia o Evangelho.
não tinha achado ainda de Joana de Ângeles. Estudando o Evangelho, não esqueças a lição do reino de Deus, que segundo o Senhor Jesus, o Cristo, não se encontra aqui ou acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refolhos da consciência e do coração. Era moleza agora, eu só precisava saber o que era o si mesmo, o espírito, a consciência e o coração. Aí eu encontraria o Evangelho à minha disposição. Sabemos que o espírito é a soma de todas as nossas vivências. A consciência é o suprassumo das suas experiências, se assim podemos dizer, e podemos dizer consciência como sinônimo do próprio espírito, na visão de Hernani Guimarães Andrade. Então está nos mais íntimos refolhos dessa consciência, no substrato daqueles 12 ministros diretores que gestam o que nós chamamos de intuição, que são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações, conforme responder o Espírito da Verdade para Allan Kardec. E no coração. E o coração para Joana de Ângeles é o mental abstrato e o emocional abstrato. O mental superior e o emocional superior, cuja junção do conhecimento com o amor transforma-se na sabedoria, na intuição. Então sabemos o que é, para que serve e como usar. Mesmo assim, vou insistir um pouquinho. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primordial. Mas o corpo também é formado de átomos, que são aglomerações dos átomos primordiais, segundo Allan Kardec, na questão 34 da obra O Livro dos Espíritos. As moléculas secundárias são aglomerações das moléculas primárias. E se o corpo, conforme o poema de Augusto dos Anjos, que colocamos com muita honra no livro Despertar da Consciência, e a obra inteira é para interpretar aquele poema, se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, veríamos a cadeia de impulsos, de instintos, rudimentos dos seres planetários. O rudimento dos instintos estão nos átomos do corpo físico, que já são os embriões dos sentimentos e da inteligência, segundo Joana de Ângeles. Por isso a autora, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, tudo que existe no corpo vai transformar-se em sentimentos, tudo. Do contrário, que sentido teria a informação que colocamos também no livro da obra Veleiros de Luz, ditada por Augusto dos Anjos, por Augusto Paiva, a sua filha Maria Cecília Paiva, numa obra confiável, porque a metade da obra são mensagens de Bezerra de Menezes. A mente do Cristo cósmico capta da mente cósmica o Evangelho e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar. Quem são essas fontes? O Cristo como governador supremo do planeta Terra e os demais. E eles transferem para a mente humana, que a condensa em seu perispírito e transfere para o físico. E se não desperdiçarmos com coisas fúteis, inúteis, se esse energismo resistir à prova do fogo, aos arrastamentos negativos, nós vamos arremessar toda esta energia, Evangelho,
Verbo transformado em carne, e transformá-lo em instintos, sensações, emoções e sentimentos, e levá-lo à consciência como uma síntese de virtudes. Por isso, o corpo físico de hoje fatalmente será o perispírito de amanhã. Basta vocês estudarem o maior tratado de física quântica, segundo Joana de Ângeles de Viana de Carvalho, que temos notícia. A questão 540 da obra O Livro dos Espíritos. Tudo cresce, tudo evolui, desde o ato primordial até o arcanjo, que começou por ser átomo, primeiro obedecendo os fenômenos físicos, sendo corpo, sendo átomos físicos. Mais tarde comandarão os fenômenos físicos. Quem comanda o corpo biológico é o corpo perispiritual. Por isso esse corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Capítulo 4, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Porque mais tarde o mesmo elemento vai comandar e dirigir os fenômenos morais. Moral na consciência individualizada é a inteligência. A individualidade moral, conforme a questão 72A da obra dos Espíritos. E espiritual é a consciência. Então, quem comanda o perispírito ou os fenômenos morais hoje é a consciência. Então, o mesmo elemento que hoje está no perispírito, amanhã vai estar na nossa consciência. E isso é Pietro Baldi na obra A Grande Síntese. Uma batatinha que se come agora, o seu energismo vai galgando os degraus de nossos veículos de expressão e vai culminar como essência do nosso superconsciente. A alma pode arrojar de si mesma os elementos para compor os seus veículos de expressão. Mas a alma de hoje fatalmente vai transformar-se na entidade que é a mente de amanhã, na qual os recursos são inesgotáveis, a qual é gerenciada pela inteligência, tem o pensamento como arquiteto, a imaginação como mecanismo de criação, a memória como mecanismo de consulta e a vontade como gerência esclarecida a serviço da consciência. E a própria mente, de dentro para fora, é uma emanação da consciência. Mas se hoje um de vocês forem professores, ou um de vocês for professor e quiser ser algo mais, vocês vão preparar um aluno e colocá-lo no lugar que vocês ocupam, como fizera o então fundador das Universidades Integradas Bezerra de Menezes, em Curitiba. Ele só tinha uma sala de reforço escolar, mas assim que ele achou um voluntário para assumir aquela sala, ele construiu outra, e construiu mais outra, até universidades integradas. Um só elemento. Será que quando a alma tiver condição, quem está gerenciando a mente hoje, que é uma emanação da consciência, não sai do cenário, como disse no Jesus? Tem 70. Então vocês dão continuidade por aqui, porque se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu estou indo preparar outros lugares, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Se permanecerdes fiéis, eu retornarei e os levarei comigo. E naquele momento ele passou o comando do planeta para 70. Quando a alma atinge esse degrau, ela assume a mente. Esse é o momento de despertar da alma encarnada, quando ela sabe o que é a mente e sabe como governar de tudo daí para baixo.
E a mente, quando se ilumina, ela se transforma, segundo Joana de Ângeles, no eu superior, na vontade, no Cristo interno, no mentor, no anjo da guarda, no reino de Deus, no que há de mais nobre até então. E a soma desses Cristos é o que conhecemos como o reino de Deus em nós. O si mesmo, o Espírito, o ser imortal. E Emmanuel continua em Vinha de Luz por Chico Xavier. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, podemos dizer, humano. Por nascida e cultivada, por ser nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. A mesma informação mais tarde, com um tempero diferente. É algo gratuito. Essa paz não foi colocada lá de graça, ela nasceu ou foi cultivada no próprio Espírito, na consciência, no coração. Então, a construção individual. Quando eu li no Novo Testamento, é como se fôssemos em Jesus construindo alguma coisa, já que somos membros do teu corpo, e entregássemos o substrato para Ele. E quando a gente desencarna, Ele fala: aqui está a sua construção, tome posse. A coisa mais bela que eu li no Novo Testamento, de tudo que lá existe. Luz acima, Chico e Emmanuel ainda. Recordo-me que o divino crucificado ensinou: certa feita, o reino celeste está dentro de vós. Quem não deseja descobri-lo em si mesmo, alcançará a posição do enfermo que se nega a todos os processos de cura. Aqueles que vêm buscar o passe, no passe, na água magnetizada, na reunião de desobsessão, a solução da sua problemática sem mudar a si próprio. E a mais bela coisa que eu achei na obra de Pietro até agora: não precisa somar fatos ou conhecimento. O que precisamos é mudar a nós mesmos. A transformação moral do indivíduo, a transformação da teoria em estados intuitivos, transferir os estados exteriores para o interior da consciência. E Jesus começou-nos a ensinar como fazer isto. Quando fordes orar, que é um diálogo com a própria consciência, que é um processo de iluminação de dentro para fora, no dizer de Joana de Ângeles, entre para dentro do vosso aposento, que é a mente. Fale, feche as portas, os sentidos, desligue-se do mundo. Fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. E dê um leve receituário que nós adulteramos fantasticamente até os dias atuais. Mas buscando com Severino Celestino o Evangelho redivivo, ou a essência dos ensinos do Cristo: Pai nosso dos céus, santo é o seu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregue às provações, porque assim nos resgatas do mal. Se eu concordo, eu assino, assim seja. Agora eu reconheço, Pai nosso dos céus, tudo que existe, existe em Deus. Tudo que existe é céu. Santo é porque Deus não está sendo santificado, Ele é. Na essência Ele é. Na visão de Pietro, na essência Ele é imutável e imaterial, mas na expressão não é nem imutável nem imaterial.
porque Ele é unidade e variedade simultaneamente. Se quiser uma informação a respeito de Deus, que conseguiu pacificar um pouco a minha consciência, porque quando falamos que tudo que existe são expressões de Deus, alguém não aceita. Sabemos que a soma de todas as partes, se eu somar todas as partes, ela é menor do que o todo. O todo é maior do que todas as partes. Então essa essência em Deus, que é maior do que todas as partes, se quiser um nome para chamar Deus, chame essa essência, se não acreditar que Ele possa ter fracionado em todas as coisas, como na visão de vários autores. Então, se tem dificuldade em entender que tudo que existe, existe no tudo uno Deus, nada está fora do, e tudo que existe é imanente no, então fique com algo. Então, se juntar tudo que existe em Deus, todos os universos, constelações, dimensões, vai ter algo a mais, como se juntarmos todos os governadores planetários. Vai ter algo a mais que nós chamamos a consciência do sistema solar, maior do que todos eles juntos, que rege todos eles simultaneamente. Então, a criatura que nos procura querendo transferir a sua responsabilidade não vai dar muito certo, porque veja, para um doente dessa espécie, médicos e remédios não têm razão de ser. Porque nem se Jesus vier pessoalmente, porque Jesus nunca curou ninguém. Ele acionava o potencial do outro ou apontava caminhos para a aquisição, a cada um conforme as suas obras. A sua fé te curou. E nós queremos transferir até a oração, que é o único mecanismo que temos para mergulharmos a nossa consciência e conversar com Cristo, com o Deus que vive no reino que nós construímos para que eles habitassem em nós. Se construímos um canteiro, dermos as condições, possamos todos lançar as sementes. Se quisermos que Deus e o Cristo habitem em nós, precisamos construir o templo. Vós sois o templo de Deus, disse-nos Jesus. Falou isso para quem já era o templo confeccionado, mas não para quem não era. Espírito da Verdade, André Luiz, e normalmente, pela lógica, Valdo psicografou mais André Luiz e Emmanuel Chico. A obra está aos dois médios, mas se André Luiz, é Valdo Vieira. Reino de Deus, para André Luiz, por Valdo Vieira. Estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através das encarnações ou reencarnações incessantes. A cada 24 horas, encarnamos 95 mil pensamentos. Ou reencarnamos, se vocês preferirem. Ele vem do âmago do ser à periferia, ele volta, transformou 2 em 4. Que tal agora transformar 5 em 10? Volta, faz o percurso outra vez, se for o caso. Porque só desce quem subiu. Mas quem já passou por tudo aqui volta para ser a mesma coisa? Por isso que na própria obra cósmica não vemos a possibilidade de um professor voltar a ser aluno da mesma matéria se não tem nada de novo. Ele é aluno de algo acima do que ele encontrou. Por mais que ele volte ao reino mineral, ele não volta para encarnar num átomo. Mas algo da tua mente volta com uma consciência que pode organizar os átomos. Porque é isso que vemos na obra Cartas de uma Morta de Maria João de Deus, pelo seu filho
Chico Xavier. Seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais, nesses reinos, essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais da mente desses luminares. Imaginem comigo. Alguém toca mentalmente ao campo vibracional do Cristo. E ele narra: alguém me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes. Virtudes do campo do Cristo só pode ser estados de consciência que governa quem está pedindo. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E lembro nesse momento de Paulo de Tarso: sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Eu criei o ambiente e tornei uno. Se só desce quem subiu, por isso Jesus desceu. Não Cristo. O Cristo, no momento abrasado, manifestou-se por meio de Jesus, o médium. Como nós nos manifestamos como consciência através dos medianeiros chamados hormônios. O Pastorinho explica isso com profunda compreensão e com a riqueza de detalhes. E tem até uma palestra que fizemos, que é Jesus. 2 pontos. O Cristo. A diferença de Jesus e do Cristo. Quando o Cristo falava por meio de Jesus: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, quem me vê, vê o Pai. O linguajar era diferente, como o Pastorinho retrata. E agora rodas seguras para construirmos ou para irmos ao encontro do reino de Deus em nós. E depois reflexões profundas para finalizarmos. Vou mais rápido. Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento, a solução das próprias incógnitas, dos próprios problemas. E após fazer isso, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo diz respeito. Orar é uma responsabilidade pessoal. E em cada palavra eu devo revelar uma intenção, conforme Kardec. 3 coisas eu preciso inicialmente para iniciar esse processo de diálogo com o reino, o Cristo e o Deus em mim. E depois, se eu quiser conectar com o Cristo, com o reino, com o Deus que há em tudo. Humildade, a primeira coisa. Reconhecer a minha pequenez em relação à paternidade crística, à paternidade cósmica. Depois, sinceridade. Eu não quero transferir responsabilidade a outra, eu quero aprender a fazer o que me cabe fazer. E depois que receber as intuições, se consultando a sua consciência, ou se inspirações consultando outros cenários, fidelidade na aplicação. Porque se formos fiel no pouco, novas informações virão. Se pedirmos as informações e não aplicarmos, perdemos a sensibilidade, a conexão com esse reino. O ser consciente é um indivíduo livre, por ser responsável, e realizador do bem operante, por ser o bem de todos, o eterno princípio, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. O exemplo de um transforma o contexto. Eu existo na humanidade inteira e faço em mim as reformas que eu desejo que aconteça na humanidade. A doutrina dos Espíritos, segundo Kardec, veio para nos levar ao encontro do Cristo em nós. Uma vez encontrando, não precisamos mais de doutrina.
se eu fizer em mim as transformações que me aborrecem nos outros, conforme Bezerra de Menezes por Chico Xavier, Jesus fará o resto pelo mundo inteiro. Corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros, e o Cristo fará o resto. E nós queremos transformar o marido, a esposa, os filhos, o ambiente de trabalho, o patrão e etc. E esquecemos que a mudança é em nós, porque não existe nada errado na obra, nem na lei e nas leis que dela se derivam. Tudo está perfeito, porque do contrário, a onisciência, a onipresença e a onipotência saíram de férias. E como não tem como sair dele próprio, está tudo perfeito. Entre a terra e o céu, André Luiz e Chico Xavier agora. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico Jesus, que a cura de todos os males reside nele próprio. Força, vitalidade, vida. O Evangelho que nós edificamos, ou o Evangelho que ainda queremos edificar. Por Emmanuel narra que nós somos evangelhos inacabados. O Consolador é a obra ainda dos mesmos autores. É na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Todos os demais são paliativos, inclusive a medicina espiritual, segundo André Luiz. Atendem o exterior, aliviam os efeitos, mas a solução das causas, somente a força, a vitalidade, a vida que já edificamos na consciência para solucionar as pendências da alma em edificação. A assistência terapêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos, nem a assistência espiritual também, segundo vários autores. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Ação, hora de ação. E para Emmanuel, ação é força. Oração é força, desculpe. Ação é serviço. Hora de ação. Então, com a oração eu coloco a força, a vitalidade, para gerar, nutrir, organizar e manter a vida em mim existente. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Podeis falar isso. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo, porque eu entorpeço os neurônios sensitivos, eles não transferem mais as informações desorganizadas para os neurônios de associação no interior da medula espinal, que não vão mandar a ordem do que fazer pelos neurônios motores aos tecidos em perturbação. Há médicos ignorantes que têm coragem de cortar o neurônio, fazem cirurgias cortando a consciência neuronal para que ela não registre a informação. O ignorante paciente acha que sarou, daqui a pouco eclode em outro lugar, porque não mudou a causa. Podemos arrancar um órgão, é o efeito. A doença não está no corpo está apenas o efeito. Podemos arrancar órgãos do perispírito, porque igualmente os tem em outra dimensão vibracional. Ainda é o efeito. A causa está no espírito, nesse caso na alma encarnada. Miramês, Horizontes da Mente, por João Nunes Maia. Todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior
de cada ser, dependendo da inteligência, trabalhar lado a lado com o coração. Inteligência abstrata, mental superior, emocional superior. Trabalhar lado a lado com o coração, vindo de dentro para fora, consciência, intuição, sentimentos superiores, que vão gestar novos estados da inteligência, que vão materializar-se como mental abstrato. E agora um caminho inverso. Começa com o mental abstrato, que vai interagir com o campo dos desejos, a área dos sentimentos, que vão transformar o universo das emoções inferiores, que vão trabalhar as sensações, reordenar os instintos para transformar a matéria densa. Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que nos pareça. Por quê? Veja, segundo o autor, a força divina, que é o Evangelho cósmico, que rege os universos, está dentro de nós. Força, a matéria-prima, que é a vitalidade, e a vida resultante dessas duas potências. Voltamos em Milanês, outra vez. A obra cura, cura-te a ti mesmo. Se Deus se encontra dentro de nós, assim como Jesus, o que mais nos falta para mover a força deles em nossa mente? Basta-nos a fé, que é conhecimento, mãe de todas as virtudes, e a força divina, que é o Evangelho, que está em nosso interior como espíritos imortais. Eu saber como fazer isso e fazer. Não é apenas o conhecimento. Eu preciso ter o conhecimento e a experiência prática. Colocar essa força, essa vitalidade, essa vida em ação. Pastorino, Minuto de Sabedoria outra vez. Ligue-se ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos. Basta isso. Ligarmos ao pensamento universal de bondade e amor. O bem de todos, o eterno princípio, o amor, a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Fonte viva, Emmanuel Chico Xavier. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre em todos os sentidos e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Quando ela coloca a mão na massa, ela percebe que já tem o patrimônio. Já está em conexão a sua consciência com a consciência crística, a consciência cósmica, e ela, a alma que está sendo edificada com os elementos do meio, e ela é apenas uma diminuta fração que desperta os seus potenciais, gerenciando esses elementos, e quando acorda para governar o seu patrimônio, como Jesus nos anunciou: assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. Mas não confia um reino a quem não tem capacidade de gerenciá-lo. Quando a alma tem a supremacia, tem a sabedoria e sabe como conduzir, ela assume o comando e passa a gestar cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude, obedecendo ao Cristo que nela vive, não fazendo senão o bem a todos os seus semelhantes. Servidores no além, Emmanuel Chico Xavier. Quando uma 100ª parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo mal, da corrupção, dos desmandos, disso, daquilo. E não está falando para mudarmos o mundo, colocarmos em prática 1%. De cada 100 palavras que falamos do Evangelho, uma
torná-la vivência. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Podemos dizer assim no amanhã. Plenitude à obra, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. Quando alguém se eleva a Deus em oração, ergue com o seu gesto toda a humanidade. Eu estou construindo em mim um novo país, que será de fato o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque o país Brasil de coração, por enquanto, só tem a forma. Brasil, coração do mundo. Do Evangelho, por enquanto, só tem a fama. E os celeiros de exemplos, de bons exemplos, estão quase vazios. Evangelhos vivos. Por isso João Atílio lembrou: falar do ensino universal dos Espíritos, se necessário usar as palavras. Porque a palavra convence, mas somente o exemplo transforma. Reflexões profundas e encerrado. Plenitude, os mesmos autores ainda da obra anterior. Joana de Val. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Quem é que procede do psiquismo divino, segundo a autora, senão o princípio inteligente do universo, na obra Iluminação Interior? E quando essas mônadas, esses fascículos, esses princípios inteligentes se reúnem conforme Pastorino em sugestões oportunas, o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas, que para Allan Kardec em A Gênese, para ser mais exato, por Galileu, pela psicografia de Camille Flammarion, capítulo 6, não existe nada em todo o cosmos que não seja uma porção desse energismo, elemento único, conforme eles narram naquele momento. Um único elemento compõe todas as formas. O amor como solução, Joana de Val. A força do amor concebe a vida, que é aquela lei, através da vitalidade. Dá-lhe nutrição e a mantém, fazendo parte da inteligência e da consciência também. Então veja, a força do amor é a lei. Ela concebe porque gerencia, concebe a vida porque atuou sobre a matéria-prima. E Evangelho é força, vitalidade e vida. E com o mesmo energismo ela dá-lhe nutrição. Ela vai dar nutrição através da vitalidade. E através da lei vai manter a forma e o seu processo de evolução. Por isso que a autora fala: princípios vitais é o elemento que gera a vida. Fluido vital é o elemento que nutre a vida. Energia vital é a energia que organiza e mantém a vida, a lei. Ainda na mesma obra, cabe à mente, como entidade, tornar-se autoconsciente. Porque quando desperta, vai transformar-se no eu superior. Então cabe à mente ou à alma que chegou a esse estado, utilizando-se do amor com inteligência e permitindo que ele, o amor, a conduza com sabedoria. Por isso, Evangelho ou amor, sinônimos, força, vitalidade e vida. Porque como que eu posso permitir que o amor... Veja lá, a mente vai tornar-se autoconsciente utilizando-se do amor com inteligência para a construção de alguma coisa e permitir que o mesmo amor a conduza com sabedoria. Se ele não fosse força,
condutora, e a vitalidade, a matéria-prima. Iluminados ao descobrimento, ao busca interior, os mesmos autores. O amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo, tanto como lei como matéria-prima. Basta vocês imaginarem os neutrinos emanados pelo Sol, atravessa qualquer corpo sólido na natureza. E eles são físicos ainda. Agora imagine as mônadas que são invisíveis aos olhos, tanto quanto os neutrinos, mas em outros estados conceituais, com mais propriedade, vão atravessar como vibração da consciência cósmica, como expressão da harmonia cósmica, perpassando e transformando todas as coisas. Garimpo de amor à obra, os mesmos autores. O amor radica-se no imo de todos os seres pensantes e não pensantes também, esperando somente ser identificado para realizar o mistério para o qual se destina. Hoje começa com vitalidade, reconhece na atualidade Pietro Baldi. Faz toda a trajetória evolutiva, não involutiva, de matéria-prima do cosmos, de elemento constante para o psiquismo divino, até o átomo físico, e depois sobe evoluindo ou continuando a sua evolução até transformar-se em consciência na lei. Ele sai como vitalidade e retorna como força. No princípio o homem tinha apenas instintos, mais avançados e transformados sensações. Mais tarde, segundo Joana, em emoções. Mais instruído e purificado, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, lembram do restante da informação? Reúne-se e condensa todas as sublimes revelações num foco ardente, chamado de amor. Só que agora é a lei. Começou com algo que transformou-se em instintos e terminou com algo que é a lei. Antes de vocês existirem, eu já existia. Jesus já era a lei. E antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi como vitalidade. Eu, a luz do mundo, a porta das ovelhas, e nos conduziu em todo o trajeto, para que um dia pudéssemos, quando chegássemos lá, dizer: eu e ele somos um. Já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. A cura pelo amor, Bezerra de Menezes, Sidney Carvalho. Como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia: amor. Inesgotável e inestancável também. No rumo da felicidade, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. O amor sintetizando todas as necessidades do ser e da vida, preenche-as por ser o prolongamento do psiquismo divino. Quem é o prolongamento? O princípio inteligente do universo. A tudo sustentando e promovendo. Porque no momento, como vitalidade, ele sustenta. E como lei, ele promove. Porque ele sai de um ponto, como Leon Denis na obra O Grande Enigma. Aqui ele tem o nome de luz, calor, eletricidade, etc, etc. Aqui ele chega no ápice como lei. A força, a entidade por excelência, conforme Camilo Flammarion. E é esse o princípio inteligente do universo. Esse o átomo primordial, que num longo percurso de evolução, não de involução, chegou
ao estado de átomo físico e continuando a sua espiral ascensional na visão de Pietro, chega-se ao psiátomo, conforme Hernani Guimarães Andrade. E são esses psiátomos que nascem das formas humanas, unidos e regidos pela lei que compõe o espírito, a consciência, o reino de Deus em nós, o ser imortal. Átomo primordial, átomo físico, psiátomo, espírito. Espírito, princípio inteligente, espírito individualizado. Eis o Espírito, o Cristo em nós, aqui o Deus em nós, o Cristo em nós, a vontade, a gerente da mente. Eis a mente, uma entidade que arquiteta, que gerencia. Eis a alma que deveria já ter conscientizado de tudo isso, que é apenas esse pontinho. Não é a forma, ela deveria estar animando conscientemente a forma. O veículo de expressão da mente, o laboratório biológico, e a maioria de nós não sabemos nem quais são as necessidades do nosso corpo físico. Não vou fazer a conclusão porque é cena dos próximos capítulos. É o que vai acontecer mais tarde. Muito obrigado a todos, muita luz e muita paz. Mas como eu disse, como combinamos ontem, não acredite em nada que eu disse, porque eu posso ter inventado todas as telas. Vai lá nas obras e confiram se estão lá. Muita paz.